Se você sofre com dores em geral, sejam dores nas articulações, tendinite, bursite, dores nas costas, bico de papagaio, qualquer tipo de dor que seja oriunda de uma inflamação, como as artrites, artroses, hoje nós vamos compartilhar com vocês essa receita que nós elaboramos utilizando 3 plantas com potencial anti-inflamatório e analgésico. Então é uma receita potencializada, é uma receita muito boa, que realmente faz muito efeito. Você sente a diferença passando, e usando ela com regularidade. Então, vem com a gente conhecer essa receita incrível para o tratamento das suas dores. E como de costume, pessoal, nós vamos começar a preparação da nossa receita pela colheita das plantas que nós escolhemos usar. A primeira escolhida é a erva baleeira, tá? A Cordia verbenácea é o nome científico dela. Uma planta com grande potencial anti-inflamatório e que também auxilia no alívio de dores. A segunda escolhida é a terramicina, tá? Alternanthera brasiliana, é o nome científico dela. E ela tem essa coloração arroxeada, principalmente na parte de baixo das folhas, os talos roxos também, mas se ela ficar exposta ao sol, a folha inteira fica roxa. E a nossa terceira escolhida é a arnica brasileira, Solidago chinensis May, é o nome científico dela, tá? Ela tem flores amarelas, mas no caso da nossa ali as flores já estavam secas. Ela tem esses raminhos com folhas bem fininhas e o que nós vamos usar são as folhas. A gente sempre colhe os ramos escolhendo as plantas mais bonitas, tá? As folhas mais bonitas. E aí tá a nossa colheita e vamos para a cozinha. E antes de iniciar o preparo, nós precisamos higienizar muito bem as nossas folhas colhidas e na sequência também procurar esgotar ao máximo essa água delas, Ou seja, tentar secá-las o máximo que nós pudermos, porque nós não queremos presença de água na nossa receita. Na pesagem nós estamos utilizando 40 gramas da erva baleeira, 30 gramas da terramicina e cerca de 20 gramas da arnica brasileira. Então, totalizando aí 90 gramas de plantas frescas. Depois de pesado, nós vamos rasgar um pouco essas folhas na mão mesmo, só para facilitar a liberação aí dos compostos ativos. Feita a pesagem das plantas, nós seguimos para a pesagem da nossa gordura. Como gordura, nós vamos utilizar o óleo de coco, e eu estou utilizando 225 gramas para essa receita, porque dessa vez eu vou fazer uma receita um pouquinho maior. E a segunda gordura que nós vamos estar utilizando para trazer mais hidratação para a nossa pomada também, como vamos aplicar na pele, é a manteiga de karité. E a quantidade que eu vou utilizar da manteiga de karité são 20 gramas. E essas gorduras, junto com as plantas, nós precisamos levar agora para aquecer em banho-maria. Para quem não conhece, o banho-maria consiste em... Nós vamos ter uma panelinha com água ali em fervura, no fogo baixo, bem baixinho. E nós vamos colocar a nossa caneca com as nossas plantas e gorduras dentro dessa água, de forma que elas sejam aquecidas, mas numa temperatura bem inferior do que se ela tivesse em contato direto com o fogo. E isso nós fazemos justamente para preservar os princípios ativos dessas plantas. Então nós vamos aquecer lentamente aqui até derreter essas gorduras todas. Precisa ter o cuidado de que não respingue água dentro dessa mistura. E uma vez que esteja nesse estágio em que as gorduras derreteram totalmente e a planta está totalmente submergida no óleo, nós vamos marcar o tempo de 1 hora, ou seja, esse banho-maria vai ficar fervendo por 1 hora. E uma vez completada essa 1 hora, nós vamos dar sequência na nossa receita. E para isso eu vou precisar de cera de abelha. Como eu compro ela em tablete grandão assim de 1 kg, eu sempre ralo a quantia que eu preciso, porque isso facilita, Quanto menor as partículas da cera de abelha, mais rápido ela vai derreter. Mas antes de levar a cera de abelha para derreter, eu preciso coar, extrair essas plantas. Eu gosto de fazer isso usando um coador de voal, porque eu consigo extrair melhor, o óleo que fica ali preso no meio das plantas. Eu posso dar uma apertadinha, consigo extrair melhor e não vem nenhuma partícula da planta junto. Agora eu vou transferir novamente, já lavei bem, sequei bem, a minha caneca ali e transferi esse oleato pronto ali para a caneca e tô pesando a cera de abelha. Como eu usei
um total de 245 gramas de gorduras, eu estou usando aqui 25 gramas de cera de abelha, que é aproximadamente, né, 10%. A gente vai usar entre 10 a 12% de cera de abelha. Quanto mais cera de abelha você colocar, mais firme vai ficar a consistência da pomada. Tá? Essa é basicamente a função da cera de abelha na pomada, ela traz essa estabilidade, essa consistência. E a gente leva o banho-maria para derreter e ela derrete super rapidamente. Agora, com a cera de abelha já incorporada e derretida, nós precisamos ser rápidos. Nós vamos acrescentar vitamina E para fazer aí a conservação, né? Auxiliar na conservação dessas gorduras para que elas não fiquem rançosas rápido. E a quantidade que nós vamos utilizar são 3 gramas da vitamina E. Vamos acrescentar também o óleo essencial de menta piperita, porque ele também tem um efeito analgésico bastante interessante e é bem importante para a nossa receita. A quantia que nós vamos acrescentar são de 30 a 40 gotas. Só mesclar e já podemos preencher os frasquinhos, né? Esses frascos precisam estar previamente higienizados, esterilizados e muito secos, não pode ter qualquer presença de umidade neles. E a gente precisa ser bem rápido nesse processo, pessoal, porque na medida que nós tiramos do fogo a nossa mistura, ela já começa a esfriar. E a cera de abelha, na medida que esfria, vai solidificando, conforme vocês podem ver ela mudando de cor ali no fundo dos vidrinhos. Ali dá pra ver. E agora, pessoal, no dia seguinte, já temos aqui, ó, completamente firme a nossa pomada. Nós podemos virar, não cai, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês também como é que fica a textura. Vou pegar essa daqui, que essa eu fiz pra nós. As outras eu vou dar para outras pessoas. Ó como fica a textura, tá? Você consegue espalhar tranquilamente, sem problemas. Se você quiser uma textura mais firme, você precisa aumentar aí o percentual da cera de abelha, que é a cera de abelha que vai dar a solidez para nossa pomada. Agora falando um pouco da durabilidade, quanto tempo, né, é a validade dessa receita? Fazendo com a planta fresca, como nós fizemos, a receita ela tem uma duração de até 2 meses, tá? Ela é mais curta por a gente usar a planta fresca. Se nós tivéssemos desidratado a planta, utilizado a planta seca, ela teria uma duração de até 6 meses, talvez até passando um pouco disso, tá? A vitamina E que nós usamos também auxilia, né, nesse prazo de duração um pouco mais prolongado e ela não precisa ser conservada na geladeira, tá, pessoal? Lógico, se você está num lugar muito quente, pode ser interessante porque o óleo de coco ele tem a tendência de, quando o clima está muito quente, ele se torna líquido. Então, nesse caso, se você quiser manter na geladeira, só pela textura, mas pela durabilidade não tem essa necessidade, tá bom? E a forma de utilização, você vai passar sobre o local que você sente as dores, né? Então, se for uma bursite, você vai passar ali no seu ombro, toda a região, né, que você está sentindo afetada. Você vai passar nas mãos, aonde mais você tiver o problema, tendões. Sempre lembrando que quando se trata de inflamação, você também pode fazer junto outras compressas, né? Compressa quente e fria, né? Com bolsa quente e uma toalhinha molhada para alternar, ajuda bastante. E essas plantas que nós utilizamos aqui, a erva baleeira e a terramicina, vocês podem também fazer chá dela, tomar o chá também vai ajudar bastante no tratamento. A única que não pode tomar chá é a arnica. A frequência de uso de 3 a 5 vezes por dia, tá? Quanto mais você passar, melhor, mais rápido você vai sentir o efeito e vai fazendo ao longo do tempo enquanto você tiver com esse problema que está te incomodando. Não tem um tempo máximo que você possa estar utilizando. Eu sempre faço essas pomadas por causa da minha avó, né? Ela tem artrite reumatoide e para ela alivia as dores das articulações, ela fazer o uso da pomada. Então, eu venho fazendo para ela, já tem um certo tempo e ela usa diariamente. Então, não tem problema nenhum você fazer um uso continuado. Então, espero que vocês façam essa receita, quem estiver precisando, utilizem, né? A gente está sempre fazendo, por isso que não fazemos uma quantidade muito grande, que a gente sempre vai refazendo com frequência. Utilizem, é muito bom, vocês vão gostar, depois vem aqui e conta pra gente nos comentários.
E se vocês conhecem alguma outra planta que também seria interessante a gente experimentar nessas nossas pomadas, por favor, deixa aí a sua dica, tá bom? Que a gente adora sempre estar conhecendo uma plantinha nova. E, claro, se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever, deixar o like também, que é muito importante para nós. Um agradecimento muito especial para os membros do nosso canal, que estão sempre aí apoiando também o nosso trabalho. Tá certo, pessoal? Um grande abraço para vocês, tenham todos uma ótima semana e a gente se vê aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau!